Boa noite. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma conversa sobre uma prática de manejo que tem sido bastante utilizada aqui no Brasil, que é a desinfecção de teteiras entre as ordenhas de cada vaca. E eu percebo que tem muita informação equivocada circulando assim, entre os consultores e nas redes sociais. Então, eu gostaria de trazer uma visão mais científica sobre isso para que vocês possam tomar melhores decisões aí na fazenda. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na apresentação. Então, ali no vídeo a gente vê uma forma bem comum que o pessoal está fazendo isso, né? Borrifando ácido peracético nas teteiras depois que acaba a ordenha da vaca. E a hipótese, a teoria é que realmente a teteira é um dos principais mecanismos de transmissão de mastite entre as vacas. Como a gente vê aqui na figura, se a gente ordenhar uma vaca infectada, por exemplo, com Staphylococcus aureus, a superfície da teteira vai ficar contaminada com essas bactérias, e quando a gente ordenhar uma vaca sadia, a gente vai levar essas bactérias para essa vaca. Então a gente vai aumentar a probabilidade de ocorrência de um caso de mastite, mas isso não é certeza que esse caso vai se estabelecer, mas a gente aumenta a probabilidade de que isso aconteça. Então, assim, na cabeça da gente, né, faz bastante sentido, né? Se a gente borrifar esse ácido peracético na superfície da teteira, a gente mata as bactérias e aí a gente vai prevenir a mastite. Mas, na prática, não é bem assim que as coisas acontecem, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, o ácido peracético, ele tem um certo apelo, porque, principalmente na questão de resíduos, né, ele é menos problemático, ele é um agente oxidante, mas um ponto negativo é que ele atua de forma mais lenta, mas existem várias formas de fazer essa desinfecção de teteiras. Então aqui na esquerda a gente viu o vídeo, né, que eu mostrei com o spray. Aqui a desinfecção no balde, muita gente me pergunta sobre isso, né, se deve mergulhar a teteira no balde, aí pode ser com cloro, iodo, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso também. Aqui no terceiro quadrinho é o famoso backflushing, sistema muito utilizado nos Estados Unidos aí nos anos 80, anos 90, usa bastante água. E aqui na direita, um outro spray de ácido peracético, esse sisteminha aqui até disponível comercialmente hoje nos Estados Unidos. Então são várias formas que o pessoal tem usado para desinfetar teteiras. E aí, eu acho isso muito interessante, eu queria mostrar para vocês, voltar um pouco no tempo e mostrar como essas pesquisas começaram. Então, o pessoal estava pensando nisso nos Estados Unidos lá em 1985. Esse aqui foi um estudo muito interessante feito pelo professor Smith, da Universidade de Pensilvânia, e eles gostariam, eles queriam naquela época ver o efeito do backflushing na incidência de infecções novas, né, de mastites. Então eles fizeram o seguinte, eles pegaram um conjunto, né, e experimentalmente metade do conjunto, né, 2 teteiras, eles fizeram um backflushing com mais ou menos 1 litro de água com iodo, então uma solução iodada, e na outra metade eles não fizeram nada, tá, que foi o grupo controle. E aí, é importante falar também que eles suprimiram, né, o pós-DIP. Tá? Então, isso poderia, acho que, ter mudado bastante os resultados do experimento. É importante a gente levar isso em consideração para interpretar esses estudos. E eles viram que, sim, houve uma redução bastante significante na contaminação das teteiras e houve prevenção de mastite. Eles tiraram amostras, né, de leite dessas vacas por alguns meses e houve prevenção pelo Corynebacterium bovis, que é um agente contagioso. Mas para os agentes mais de natureza ambiental, como alguns estafilococos, né, que não sejam aureus, os streptococos e coliformes, não houve efeito na prevenção de novos casos de mastite. Então, os autores aqui concluíram que os resultados não justificaram o uso do backflushing, né, em rebanhos com baixa prevalência de agentes contagiosos. Tá? Então, esse foi um experimento, e na mesma época, o professor John Hogan, naquela época ele estava na Universidade de Kentucky, eles fizeram um experimento bastante similar, só que agora eles fizeram 2 grupos de vacas, né? O primeiro grupo foi submetido a um backflushing, de novo, com mais ou menos 1 litro de água com iodo, e o outro grupo foi o grupo controle, então não foi feito nada nesses conjuntos. Também todos sem o pós-DIP. E aí os resultados também foram parecidos,
houve uma redução grande da contaminação das teteiras e houve prevenção de mastite também, principalmente para os contagiosos, como o Corynebacterium bovis e os Staphylococcus aureus. E também, da mesma forma, sem efeito para outros estafilococos, streptococcus ambientais ou os coliformes. Então, os autores aqui concluíram, né, que houve prevenção somente para os agentes contagiosos. Mas, mais uma vez, o experimento foi feito sem o pós-DIP, né? Acho que se esse experimento, né, fosse repetido hoje, seria interessante fazer com o pós-DIP, que os resultados, a meu ver, poderiam ser completamente diferentes. Mas é interessante, né, que o sistema realmente ele possui a capacidade de prevenir mastite, mas lembrando que é um flushing com mais de 1 litro de água normalmente, e isso hoje em dia é, né, praticamente inviável. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno experimento que a gente fez aqui na Unesp, foi a iniciação científica do Breno Senna, foi um estudante brilhante que passou aqui do curso de zootecnia, e nós encontramos 17 quartos mamários de 12 vacas infectados com Staphylococcus aureus, nós mesmos fizemos as culturas, e a gente queria ver se mergulhar a teteira, como vocês estão vendo na foto, em soluções desinfetantes, iria reduzir ou mesmo eliminar os Staphylococcus aureus das teteiras. Então, depois da ordenha de uma vaca infectada, nós fizemos um swab das teteiras, e aí fizemos a imersão. O grupo 1 foi uma solução clorada, feita com pastilhas de cloro. O grupo 2 foi uma solução de iodofor. E o grupo 3 foi um controle somente com água. Nós fizemos essa imersão por 30 segundos. E se a gente olhar os dados aqui, né, é interessante ver que de 33 teteiras, né, que foram ordenhadas dessas vacas infectadas com Staphylococcus aureus, depois, né, do banho, depois do mergulho, 15% no grupo da solução clorada ainda ficou positiva para Staphylococcus aureus, né, depois do banho, depois do mergulho. No grupo do iodofor, 9%, 9,1% ainda ficaram positivas depois do mergulho, e no grupo controle, 6,1%. Então vocês podem ver que os dados, assim, não existe diferença aqui entre os grupos, estatística, e há muita variabilidade, é difícil trabalhar com esses dados no laboratório. Então tem amostras em que a concentração é muito alta, outras muito baixa, é difícil trabalhar com esse tipo de pesquisa. Todos os estudos reportam o mesmo problema. Mas deu para perceber bem, né, aqui na tabela de baixo, a gente filtrou esses dados e usou somente as teteiras que estavam positivas para Staphylococcus aureus antes da imersão, tá? Porque na tabela de cima algumas teteiras acabaram sendo negativas nesse swab antes da imersão. Então, nesses dados, né, de 9 teteiras positivas para aureus antes da imersão, 4, né, ou 44%, ficaram ainda positivas, permaneceram positivas depois desse banho no grupo da solução clorada, 20% permaneceram positivas no grupo do iodofor e 33% no grupo controle. Então, houve uma redução, mas nenhuma solução eliminou completamente os Staphylococcus aureus dessas teteiras. Então, essa é uma prática que realmente a gente não recomenda, principalmente pelo fato também de que, com o tempo, esse balde, essa solução fica muito contaminada, muito suja, e isso inibe mais ainda o efeito desses desinfetantes. Então aqui eu quero mostrar os resultados de um experimento muito interessante feito recentemente, em 2023. Foi uma colaboração de pesquisadores alemães e dinamarqueses. E eles reportaram que na Alemanha é bastante comum também, assim como aqui no Brasil, o uso do ácido peracético em spray para desinfetar essas teteiras entre as ordenhas das vacas. Então aqui eles fizeram dois experimentos. No laboratório, eles mergulharam as teteiras num leite contaminado com alguns patógenos, né, Staphylococcus aureus, por exemplo, e no outro experimento eles esperaram a ordenha terminar, né, com os conjuntos normais, e aí fizeram a aplicação com ácido peracético em spray e fizeram swab para avaliar se houve uma diminuição da contaminação bacteriana. Então eles fizeram isso. O grupo 1 foi um spray com 1,7 ml, alguns jatos ali de ácido peracético. O grupo 2 foi um spray com água estéril. E o grupo 3 foi o grupo controle, tá? Não foi feito nada.
Então eles aguardaram 30 segundos e aí coletaram o SWAB para avaliar. E aqui os resultados são interessantes. Essa aqui é a concentração de bactérias nas teteiras após o spray com ácido peracético no experimento feito somente no laboratório. Então dá para ver que tanto para Escherichia coli como para Staphylococcus aureus e Streptococcus agalacti houve uma redução que foi significante. Então a água reduziu a contaminação das teteiras, o ácido peracético também, um pouco mais que a água, tá? Mas sem muita diferença aqui entre os grupos da água e o ácido peracético. Mas mesmo assim é importante notar que eu transformei na escala original, né, da escala log para a escala original, isso aqui chama média geométrica, e dá para ver ainda que sobrou bastante bactéria ainda na superfície das teteiras, mesmo depois do uso do ácido peracético. E aqui no experimento que eles fizeram nas fazendas, né, que eles aplicaram o spray depois da ordenha das vacas, e a redução foi muito pequena nesse caso, então não houve diferença estatisticamente significante do ácido peracético ou da água para o grupo controle, que foi não fazer nada. Então os autores concluíram nesse experimento que no laboratório houve sim uma redução significante, embora tenha sobrado bastante bactéria nas teteiras. Na fazenda não houve uma redução significante. Em geral, né, as reduções observadas foram pequenas e provavelmente insuficientes. Aqui um outro estudo também recente, de 2020, é um grupo de pesquisadores da Dinamarca, e eles queriam ver se um flushing maior também, com aproximadamente 1 litro de solução com ácido peracético, iria eliminar a contaminação das teteiras, a contaminação por Staphylococcus aureus. Então, no laboratório, eles produziram o leite contaminado com Staphylococcus aureus, e aí na fazenda eles usaram os próprios conjuntos, né, que estavam ali, e ordenharam esse leite contaminado, só que eles usaram os tetos artificiais para fazer isso e ordenharam direto do balde contendo o leite contaminado com essa bactéria. E aí depois dessa ordenha, né, o grupo 1 foi o grupo controle, não foi feito nada. O grupo 2, eles fizeram um flush com 1 litro de água fria. E o grupo 3, eles fizeram um flushing com 1 litro de solução de ácido peracético. Então notem que é um volume grande de ácido peracético. E aqui os resultados interessantes, né? Aqui no eixo horizontal está a concentração de Staphylococcus aureus nas teteiras. Aqui no eixo vertical é o número do conjunto de ordenha. Aqui na parte de cima são as teteiras que foram, né, enxaguadas com ácido peracético. E aqui embaixo as teteiras que foram submetidas ao flushing com água fria. Aqui nos pontinhos brancos, né, são as teteiras que foram submetidas ao flushing. E aqui as teteiras controle, os pontinhos mais escuros. Então vamos focar aqui embaixo, né, na lavagem com água fria. Dá para ver que quando a teteira foi lavada com água fria, que são esses pontos brancos aqui, praticamente a concentração de Staphylococcus aureus foi zerada. Né, foi zerada, ou seja, não foi detectável, pelo menos no método de cultura que eles utilizaram. Né, e aqui a teteira controle tinha uma contaminação grande de Staphylococcus aureus. E quando a gente olha para o grupo do ácido peracético, né, então as teteiras lavadas, a maioria também zerou a contaminação, mas alguns não. Os autores até discutem que houve um problema na circulação desse líquido, mas dá para ver aqui claramente que o flushing com ácido peracético foi muito similar ao flushing com água. Então as conclusões dos autores, né, foram que o flush com ácido peracético não foi melhor do que a água, né, para reduzir o Staphylococcus nas teteiras. E para a gente terminar essa discussão, né, a pergunta fica: usar ou não usar essa prática de usar esse spray para desinfetar as teteiras durante a ordenha? Então, em geral, pelo que a gente viu, né, com base em evidência científica, eu acho que a desinfecção em spray ela reduz muito pouco, ela não elimina provavelmente a contaminação com os patógenos contagiosos, e não é muito diferente de usar água ou não fazer nada. E também, adicionalmente, os estudos mais antigos usaram, né, até esse mais novo de 2020, eles usaram uma solução
um volume de 1 litro e meio de água, né, do flush, enquanto no spray a gente vai usar somente aí 1,7, 2 ml, um volume pequenininho. E realmente nós não sabemos se há o impacto do spray com ácido peracético na prevenção de mastite, porque isso não foi estudado. Então, cuidado com as informações que vocês veem circulando. Se alguém falar que usar o spray previne mastite, tá? Essa informação é equivocada, porque, mais uma vez, né, que eu saiba, isso não foi estudado de forma válida. Tá? Então, em geral, a gente precisa evitar, né, introduzir líquidos nas teteiras durante a ordenha. A água é um grande carreador de sujidades, de micro-organismos, então evitar sempre introduzir líquidos. Eles vão se contaminando também ao longo do tempo, né? As teteiras também, quanto mais matéria orgânica, deve ser menor a eficácia desses desinfetantes. Eu acho que a gente deveria realmente usar esses recursos para investir nos pontos básicos do controle de mastite, em coisas que a gente sabe que realmente funcionam, muitos anos de pesquisa mostrando isso para a gente. Então, como ter uma boa consultoria, né, fazer cultura do leite, para saber que agentes estão ali no rebanho, investir principalmente em higiene da ordenha, né, que o pós-dipping é muito importante, e fazer práticas também que não custam quase nada, como ordenhar as vacas infectadas por último, né, para proteger as vacas sadias. Então essa aqui é uma das práticas mais impactantes no controle da mastite. Mesmo que você não possa fazer um lote de vacas infectadas, a gente pode usar alternativas, como por exemplo usar uma teteira com balde ao pé para ordenhar as vacas que estão ali passando, que a gente sabe que tem Staphylococcus aureus. Tá? Em fazendas pequenas isso funciona bem. Então espero que essas informações sejam úteis para vocês e que vocês possam tomar melhores decisões aí na fazenda. Obrigado por assistir.